Edson do blog Literário Companhia do Leitor, e o vídeo de hoje eu vou estar falando do livro A Menina Feita de Espinhos, de Fabiane Ribeiro. Eu já li esse livro tem bastante tempo, eu tenho até medo de ter esquecido alguma coisa, é muito chato quando a gente demora muito para fazer a resenha, mas eu precisava falar dele. Eu já queria ler esse livro porque eu nunca tinha lido nada da Fabiane. Todos falam que os livros dela são maravilhosos, são emocionantes, arrancam muitas lágrimas. Então eu queria poder estar experimentando uma leitura dela. Eu ainda tenho um outro que eu quero ler, que foi o primeiro livro dela, falando com os anjos, brincando com os anjos, algo desse tipo. Eu quero muito ler ainda ele, mas eu escolhi esse aqui em especial porque está sendo produzido um filme. Antes desse filme passar e eu assistir, eu gostaria de estar lendo este livro para poder fazer uma comparação. Vamos lá. Aqui vai contar a história de Kate, uma menina que nasceu com uma deformidade e logo no seu nascimento essa deformidade levou à morte de sua mãe. Ainda no seu ventre foi percebido que ela tinha espinhos e esses espinhos, além de perfurar os órgãos de sua mãe, também continha veneno. Claro que ela foi tratada com muito cuidado para que não perfurasse nenhum dos médicos que trataram dela depois do seu nascimento. E ela passou a ser até uma fonte de experiências para os médicos saber o que aconteceu com Kate, por que ela tinha esses problemas, por que ela tinha nascido com esses espinhos. Até então, segundo os relatos dos médicos, ela era a única pessoa a ter esse tipo de problema. O seu pai, mesmo no luto, com todo amor, passou a cuidar da sua filha, isolada do mundo. Isolada para que não acontecesse nada com ninguém. Então as pessoas mal sabiam o que ela tinha. Mas, quando foi chegando na fase escolar, ela tinha que ir para a escola. E não foi uma experiência muito boa, então levou a Kate a viver de fato isolada de todas as pessoas, porque ela não conseguiu se adaptar a conviver com outras pessoas. Com o passar do tempo, Kate percebeu que ela não ia ter amigos. E isso a transformou numa pessoa totalmente insegura e completamente depressiva. Ao contrário do seu pai, que estava sempre ali, disposto a apoiá-la, a ajudá-la, Kate não estava mais afim de viver. Então ela vivia muitas e muitas vezes isolada, quietinha no canto dela, conversando consigo mesma e esperando o pior acontecer. Até que um dia ela conheceu uma pessoa e foi essa pessoa que mostrou para ela que ela tinha muito mais do que viver. Kate passou a querer arriscar a conhecer outras pessoas, querer arriscar a viver no mundo real e não fechada no seu quarto, sonhando com um destino incerto. Para falar deste livro, eu teria que me aprofundar muito mais e corre um grande risco de eu estar dando um spoiler. Não quero fazer isso com vocês. A experiência que eu tive com esse livro foi uma experiência, digamos assim, cativante por alguns momentos e decepcionante por outros momentos. Vou explicar por quê. A sinopse deste livro, a premissa dele, me deixou muito curiosa e me fez pensar que a história era muito criativa. Não, a história é criativa. O que pesou, na maioria das vezes, na minha leitura, foi a repetição. Kate falava demais que ela estava deprimida, que ela estava mal, a mãe dela morreu por culpa dela, ela se lamuriava demais. E isso acontecia com muita frequência. Do início ao fim deste livro, eu via Kate sempre repetindo as mesmas coisas. Se ela encontrasse com uma pessoa nova, ela repetia tudo novamente. Com quem ela se encontrasse, ela ia repetir diversas vezes as mesmas frases. Tudo bem, era um fardo muito grande para ela mesma. Ela não poder ter amigos, ela não poder frequentar outros lugares, é muito difícil, eu concordo. Até eu ia ficar deprimida do jeito que ela ficou. Só que eu já não aguentava mais ouvir ela reclamar da mesma coisa todas as vezes. Então, para mim, isso pesou, isso foi desconfortante. Mas a história é ótima. Ela tem algo que vai realmente te prender. Mesmo repetidamente, você vai querer saber qual vai ser o final de Kate. Outra coisa que me incomodou, ou que me fez pensar bastante, é se ninguém podia tocar em Kate, como o pai dela criou ela? É uma pergunta. A mãe morreu porque Kate, com esses espinhos, cortou ela por dentro, ok?
Mas no ato que o médico está tirando Kate de seu ventre, ele também não poderia correr o risco de se furar? Ele não sabia até então que ela tinha espinhos, ou mesmo que soubesse dos espinhos, porque ele viu lá na hora. Ele tinha que tirar Kate do ventre de sua mãe. E começou a ouvir essas perguntas. O pai, como dava banho de Kate? Kate não nasceu sabendo tomar banho sozinha. Kate não sabia se alimentar sozinha. Ele tinha que segurar ela no colo para mamar. Ou ele usava um braço mecânico para dar mamadeira para ela. Ah, usava luvas especiais. Seria legal se dissesse aqui, né? Porque eu fiquei com essas perguntas. Ela tinha que tomar banho. Ele ia ter que tocar nela para dar banho. Ela era um bebê. Porque a gente vê uma Kate, depois do nascimento, a gente já vê lá uma criança andando. Uma criança de 4, 5, 6 anos de idade. Minha filha com 6 anos não se vestia sozinha. Eu ainda vestia ela. Mas vai que Kate, né? Era prodígio. Então, o pai tinha que tocar nela. Ela queria o carinho, queria um abraço do pai. Ela sentia essa necessidade. E ele sempre se afastando, porque ele não podia tocar na filha, porque era um grande risco. Se ele morresse, ela ia ficar sozinha. Ela só tinha ele. Então, é estranho. Mas tudo bem. Digamos que ele usasse luvas especiais para poder tocar a filha. Isso já é um toque. Ela precisava de um abraço do pai. Abraçava com as luvas. Por favor, não deixasse a menina do jeito que ela ficava. Eu questiono muito, gente. Eu questiono demais. Mas foram só essas duas ressalvas que eu queria falar a respeito dessa leitura, que me incomodou. Tudo que aconteceu no livro foi incrível. Foi bonito. Acredito eu que a adaptação cinematográfica vai ficar ainda melhor, porque a gente vai poder visualizar o que aconteceu, como o pai vai estar cuidando dela. A gente precisa disso. Fabiane, não deixe de colocar isso, por favor. A gente precisa ver como o pai cuidou dela, fisicamente. Gostei muito do livro, gostei muito da premissa, gostei muito da história. Tirando esses probleminhas que me deixou batendo na cabeça, matutando. Ah, outra coisa que me incomodou é edição econômica, sem orelha, ou seja, a massa, por mais cuidado que a gente tenha, termina amassando. Mas eu adorei, mesmo assim, gostei do livro. Tem uma história muito boa e eu estou ansiosa agora para ver o filme e poder fazer a comparação e, quem sabe, aplaudir de pé. Gostei bastante do livro. Eu indico para você, tá? Eu espero que você goste e a gente pode conversar a respeito dessas minhas dúvidas. Vai que você tem uma resposta para mim. Vai que eu pulei uma página que diz como ele cuidou da filha. Vai que você tenha mais paciência com relação a ela repetir tanto que ela matou a mãe dela. E eu estou realmente ansiosa para ler o outro livro da Fabiane, Jogando Xadrez com os Anjos. Ah, lembrei. Estou muito ansiosa. Foi um livro muito bem falado também. Foi o primeiro livro da Fabiane, pelo menos que eu tenha conhecimento. E eu quero muito ler sim, tá? Aqui, para vocês se divertirem. Vai ter um filme. Então, quem não leu, leia logo, tá? Vocês vão gostar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Siga as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Um beijo no coração de vocês. E tchau!